Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Silva, professor de Geografia. E hoje na nossa aula vamos trabalhar um tema de grande relevância, que é justamente as escalas cartográficas. Ao longo da minha experiência, eu tenho percebido que os alunos têm grande dificuldade em resolver as questões envolvendo escala cartográfica. Nesta aula, vou trazer dicas que serão de fundamental importância para que vocês acertem toda e qualquer questão que apareça sobre escala cartográfica. Legal, pessoal? Vamos nessa! Observe, para que vocês possam ter êxito na resolução de questões envolvendo escala cartográfica, lembre-se desta fórmula. Escala é igual Dzinho sobre Dzão. O E é a representação da escala, o Dzinho é a representação da distância no mapa e o Dzão é a representação da distância real. Com esta fórmula, você vai conseguir realizar com êxito toda e qualquer questão envolvendo escala cartográfica. Beleza? Observa aqui comigo. Eu trouxe duas exemplificações, tá? A primeira, que representa um tipo de escala, que é a escala gráfica, e a segunda, que representa a escala numérica. Então, para a realização das questões envolvendo escala, você vai utilizar a escala numérica. Pois bem, caso venha uma escala gráfica na questão, será necessário transformar essa escala gráfica em escala numérica. É bem tranquilo fazer essa transformação e na aula de hoje vocês vão ter condição plena de, num futuro bem próximo, resolver essas questões. Observe, lá na aula de matemática você já aprendeu que nós temos os múltiplos do metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, e os submúltiplos dos metros, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Eu vou dar logo a primeira dica. Com relação às questões de escala, a gente vai usar duas unidades de medidas, que é justamente o quilômetro para uma representação da distância real e o centímetro para a representação da distância no mapa, tá? Bem, será necessário que vocês aprendam a fazer essa transformação. E é muito simples, tá? Observa aqui comigo atentamente. Eu tenho aqui as unidades, tá? Observe que eu delimitei quilômetro até centímetro, que é justamente o que a gente vai utilizar nas provas, tá? Eu trago aqui uma escala numérica. Uma observação. A escala numérica ela é sempre representada em centímetro, enquanto que a escala gráfica ela é sempre representada em quilômetro, tá? Então o que eu quero aqui? Transformar essa escala numérica 1 para 300 mil em escala gráfica, ou seja, transformar centímetro em quilômetro. O que é que eu vou fazer? Coloquei os 300 mil aqui, ó, a partir do centímetro, ó, centímetro, unidade, dezena, centena e assim sucessivamente, tá? Como eu quero transformar centímetro para quilômetro, o que é que eu devo fazer, professor? Simplesmente, ó, cortar os zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, restando 3 quilômetros. Então, para transformar uma escala numérica em gráfica, eu sempre vou ter um intervalo de 5 casas. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Observe aqui, eu já coloquei aqui no meu painel dois modelos. Observa aqui, ó. Nesse primeiro modelo, eu tenho uma escala gráfica e nesse segundo modelo, eu tenho uma escala numérica. Se eu estou falando em transformação, o que é gráfica vai virar numérica e o que é numérica vai virar gráfica. Como é que eu faço isso? Transformando as unidades de medidas correspondentes. Se eu tenho um quilômetro, eu preciso transformar em centímetro. O que é que eu faço? O numerador de uma escala sempre 1. Sempre 1. Ó, sobre. Qual é o intervalo depois do zero? 50. Eu coloquei 50 aqui. Tá bom?
Agora eu preciso transformar quilômetro em centímetro. Eu não falei que são 5 casas? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, ó, unidade, dezena, centena, pontinho, unidade, dezena, centena, pontinho. Então eu tenho, transformando 50 quilômetros em centímetros, eu tenho 1 para 5 milhões, tá? Já essa escala numérica, que ela é representada em centímetros, eu tenho aqui 1 para 2 milhões. Então, para transformar essa escala numérica em gráfica, eu preciso transformar o centímetro em quilômetro. Ó, 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, restou o quê? 20. 20 quilômetros. 0, 20. O primeiro número a partir do zero é o meu intervalo. Ó, 0, 20. 20 mais 20, 40. Se eu quisesse a próxima casa, 40 mais 20, 60 e assim sucessivamente. Ok, gente? Bem, você que está do outro lado me ouvindo, observe esse quadro comparativo. Quadro comparativo entre tamanho das escalas e nível de detalhes, tá? Vou aproveitar o momento da Páscoa e vou trazer um exemplo simples. Um tablete de chocolate. Então, se eu pego esse tablete de chocolate e quero dividir para 10 pessoas, o que é que eu vou fazer? 1 sobre 10. 1 sobre 10 significa dizer que o denominador está me informando que eu preciso dividir o tablete em 10 pedaços. Então, peguei meu tablete, ó, dividi em 10 pedaços. Você vai conseguir lá ver o seu pedacinho que compõe a você, tá? Num outro exemplo, eu vou pegar esse mesmo tablete e vou dividir por 100. 1 barra 100. Então significa dizer que eu vou dividir por 100 pessoas. Então o tamanho do chocolate vai ser bem menorzinho. Então se eu fizer um paralelo com o espaço, o que é que eu vou compreender? Primeiramente, não existe escala ideal. Segundo, o denominador da minha escala define quantas vezes o espaço foi dividido, tá? Observa comigo esse quadro. Eu tenho aqui uma escala de 1 para 12 milhões. Enquanto que a outra eu tenho 1 para 2 mil. Tá? 1 para 2 milhões é uma escala pequena. Enquanto que 1 para 2 mil é uma escala grande. Essa perspectiva de pequena e grande está diretamente associada à riqueza de detalhe. Vamos fazer uma analogia com o chocolate? Quando eu dividi por 10, o tamanho não foi maior? Quando eu dividi por 100, pedaço de chocolate não foi menor? A mesma coisa aqui, ó. O espaço hora representado por 2 milhões, o que é que vai acontecer com o meu detalhe? O que é que vai conseguir, o que é que vai promover na minha observação? Pouco detalhe. Enquanto que 2 mil, ó, ele é bem menor do que 2 milhões e eu vou ter uma riqueza muito maior de detalhes. Então se ligue, ó, não existe escala ideal e o denominador da escala é que vai definir a riqueza de detalhes que o terreno vai apresentar. Observe bem, no planisfério mundial, nós temos inúmeras informações. Logo, a escala hora representada tem que ter um denominador grande, tá? Resultando numa escala pequena. Mas se eu fosse representar a região metropolitana de Salvador e escolhesse Lauro de Freitas para fazer essa representação, nós vamos perceber que se eu usar uma escala de menor denominador, compreendendo como sendo uma escala grande, a minha riqueza de detalhes vai ser muito maior. Desta forma, a gente sempre observa o denominador como referencial para definir se eu tenho mais ou menos detalhes. Ok, queridos? Veja esse mapa. Observem vocês. Eu trago o mesmo espaço, o território brasileiro, tá? O mapa 1 corresponde a 1 para 170 milhões. É a minha escala. O mapa 2
eu tenho 1 para 120 milhões. E o mapa 3, eu tenho 1 para 60 milhões. E aí o desafio. Observe essa imagem e eu quero que em 5 segundos você indique para mim qual é o mapa, o A, o B ou C, que vai apresentar maior riqueza de detalhes. Vamos nessa? 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que você que está me ouvindo aí do outro lado já acertou a questão, porque eu disse há poucos minutos que o denominador da escala define a sua riqueza de detalhes. Observa aqui, se eu tenho o mapa 3 com 1 para 60 milhões, logo o denominador do mapa 3 reflete uma maior riqueza de detalhe. Portanto, dentro desse contexto, o mapa 3, que tem 1 para 60 milhões, é mais rico em detalhes, e o mapa 1, que está 1 para 170 milhões, vai ter uma menor riqueza de detalhes. Desta forma, a gente usa a prerrogativa de que o denominador define a riqueza de detalhe do mapa. Claro para todo mundo? Vamos à frente. Pautado no que nós já vimos hoje, vamos para um treinamento específico sobre escala, tá? Para atingir o objetivo de ler e interpretar mapas, o leitor necessita de identificar e analisar os elementos da representação cartográfica. Entre esses, a escala cumpre um papel importante, visto que é a partir dela que se tem. Nós já aprendemos em aulas anteriores que a representação cartográfica é de suma importância para a humanidade, porque o mapa é um instrumento de leitura, de interpretação sobre características ou fenômenos que ocorrem no espaço. Não é isso mesmo? Então assim, opção A localização de um fenômeno na superfície terrestre. É papel da escala? Não. A apresentação da superfície esférica no plano. Observe que também não. Porém, na próxima aula nós vamos abordar um tema que chama-se projeção cartográfica. Aí sim compete a alternativa B. Os diferentes fusos horários no globo. Nós já estudamos lá que fuso horário não tem nenhuma ligação com escala cartográfica. A identificação dos diferentes hemisférios terrestres. Também não. Por fim, queridos, para gabaritar, o nível de detalhes das informações representado. Então a escala tem esse papel de aprimorar para mais ou para menos uma riqueza de detalhes. Certo? Tá claro? Compreendido? Vamos para a próxima. Considere 2 mapas que representam um espaço específico. Região metropolitana de Fortaleza. Com as seguintes escalas. Eu tenho o mapa 1, 1 para 50 mil, e o mapa 2, 1 para 500 mil. Tranquilo. Vocês só pensar um pouquinho no chocolate. Sei que chocolate a maioria das pessoas gosta, embora hoje eu não possa fazer uso desse chocolate, né? Até para cuidar do corpinho. Mas tudo bem, é um detalhe à parte. Observe, é o denominador que vai definir a riqueza de detalhes. Então vamos lá? Pode-se afirmar verdadeiramente que em ambos o mapa há representação cartográfica com grande riqueza de detalhes? Não, porque você tem denominadores diferentes. Então, a visualização dos detalhes específicos naquele espaço vão ser distintos, tá? Os 2 mapas possuem o mesmo tamanho. Também não, porque o denominador já aprendemos que vai definir o tamanho. A escala pode ser grande, ela pode ser média, ela pode ser pequena. O mapa 2 apresenta maior riqueza de detalhes por ter uma escala grande. Observa, eu dividi por mais vezes. Se eu dividir por mais vezes, o espaço ele se torna bem menor. Por fim, o mapa 1 tem um tamanho e representa com maior riqueza de detalhes a região metropolitana. Por que o mapa 1 é correto? Porque 50 mil ele é menor do que 500 mil. Portanto, gabaritei letra E. Bem, agora vem uma questão que a gente vai precisar da matemática para resolvê-la, tá? Observe. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Goiás,
é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Observe no início da aula de hoje, eu coloquei para vocês que toda e qualquer questão de escala, vamos usar esta fórmula. E é igual Bzinho sobre Dzão. Esta é a minha fórmula. Agora vamos avaliar. Cada letra representa o quê? Ó, E representa a escala. Dzinho representa o mapa. E o Dzão representa o espaço real. Bem, já aprendemos que na cartografia, toda questão que envolve essa natureza, é importante que você liste os dados, tá? O que é que eu tenho posto nessa questão? Ele me dá uma distância de 2.000 quilômetros entre a cidade A e B. Então eu tenho aqui Dzão é igual a 2.000 km. Certo? E tenho que o estudante pegou uma régua, identificou que a distância no mapa entre essas duas cidades, distância no mapa Dzinho, é igual a 8 centímetros. Tá? O que é que ele quer descobrir com a minha incógnita, a escala? Como é que eu resolvo? É igual Dzinho sobre Dzão. Não é isso que eu falei? Quem é? Não sei. Quem é Dzinho? 8 centímetros. Quem é Dzão? 2.000 km. Tá? Vimos, como dica inicial, que a escala numérica ela é representada em centímetro e que a escala gráfica é representada em quilômetro. Tá? Como eu vou usar como prerrogativa a escala numérica, eu vou precisar transformar quilômetro em centímetro, tá? Mas primeiramente, para facilitar, o que é que eu posso fazer? Ó, para que meu numerador passe a equivaler 1, só tem uma alternativa. Eu dividi 8 por 8. Ó, 8 dividido por 8, 1. Toda vez que eu utilizo um número para dividir no numerador, eu tenho que usar esse mesmo número para dividir o denominador. Tá? 2.000 dividido por 8, eu já sei essa continha de cabeça, dá 250. Tá? 2.000 dividido por 8 dá 250. Só que é 250 o quê? Quilômetro. Se a escala numérica é representada em centímetro, eu preciso transformar. Lembra das 5 casinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Resposta. Olha para aqui. Gabaritei ou não gabaritei? E aí, queridos? Letra E. Resposta correta. 1 para 25 milhões. Tá? E para fechar nosso estudo de escala cartográfica, eu tenho aqui um mapa onde ele apresenta algumas informações, tá? Ó, eu falei para vocês que a gente precisa, primeiramente, fazer uma listagem do enunciado, tá? Eu quero a distância de Brasília para Rio de Janeiro e quero a distância de Brasília para Florianópolis. O que é que eu tenho aqui? Vamos lá. É igual Brasília para Rio. Depois eu quero Brasília, 2, Brasília para Florianópolis, tá? O que é que a questão me dá? Uma distância de 4 centímetros de Brasília para Rio de Janeiro. 4 centímetros, tá? E de Brasília para Florianópolis eu tenho 5,75 centímetros.
5,75 centímetros, tá? E no rodapé do mapa, como um elemento cartográfico, a escala 1 para 30 milhões. Escala é igual a 1, 2,30 milhões. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu te disse que é sempre igual a Dzinho sobre Dzão. Vamos ver a primeira situação. Que é a escala 1 para 30 milhões. É igual. Que é Dzinho na primeira situação 4 centímetros. Tá? Quem é Dzão? Não sei. Observe que os elementos dos dados que eu tenho nessa questão são o centímetro, a distância no mapa, e a escala propriamente dita. Pronto. Gerou aqui uma proporção. Tá? Vou fazer o chamado cruz-credo. Tá? D vezes 1 é igual a D, que é igual. Lembra? Distância real é qual unidade? Quilômetro. 300 milhões dessa escala é centímetro. Então o que é que eu vou fazer? Cortar. 1, 2, 3, 4, 5. D igual 4 vezes 300. D é igual 1.200 quilômetros. Observe que eu já identifiquei a distância real entre Brasília e Rio de Janeiro. Ok? Vamos agora descobrir Brasília e Florianópolis. Quais são os dados que eu tenho? A minha fórmula, tá? Que é 1 para 30 milhões. É igual. Quem é Dzinho? 5,75. Ó. Sobre quem? Dzão, que é minha incógnita e que eu quero descobrir nesta questão. Observe o xizinho, os credo. Eu já posso cortar aqui 1, 2, 3, 4, 5, me restando 300. Então vai ser D é igual a 5,75 centímetros vezes 300. Tá? Fazer essa continha aqui. Como eu tenho duas casas decimais, eu posso cortar os zeros. Resposta: 1.725 quilômetros. Matei a questão simplesmente usando como referência a minha fórmula. E é igual Dzinho sobre Dzão. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e daqui para frente, toda e qualquer questão envolvendo escala cartográfica, tenho certeza que todos vocês irão gabaritar. Um abraço e até a próxima.